Daqui a menos de uma hora, espera-se que o presidente Trump se reúna com sua equipe de segurança nacional dentro da Casa Branca. Isso enquanto recebemos novos alertas de fontes dos Estados Unidos a Fox sobre um ataque iraniano iminente a uma base americana no Catar. Na verdade, foi exatamente nessa base que o presidente Trump discursou durante sua viagem ao Oriente Médio. Agora, é lá que os Estados Unidos têm sua maior base aérea no Oriente Médio e o Catar fechou seu espaço aéreo até novo aviso. Se você olhar o radar de voos, literalmente não há nenhum voo sobre o Catar neste momento. E o Departamento de Estado está orientando todos os americanos a permanecerem onde estão. Enquanto isso, estamos descobrindo mais sobre o ataque histórico dos Estados Unidos contra o Irã. E novos detalhes estão surgindo sobre este fim de semana, sobre como os Estados Unidos realizaram uma missão de ataque aéreo altamente precisa que conseguiu destruir com sucesso 3 dos mais importantes locais nucleares do Irã. Você já ouviu os nomes: Fordo, Natanz e Isfahan. E agora o presidente Trump está pedindo paz. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer as pazes. O presidente elogiou a missão no Truth Social, escrevendo, abre aspas, danos monumentais foram causados a todos os locais nucleares no Irã, como mostrado por imagens de satélite. Obliteração é um termo preciso. E o Pentágono revelou quão sem precedentes a missão realmente foi. A dimensão e a escala do que aconteceu na noite passada. Tiraria um fôlego de praticamente qualquer americano se tivesse a oportunidade de assistir em tempo real. Esta foi a maior ofensiva operacional com B-2 da história dos Estados Unidos e a segunda missão mais longa já realizada com B-2. Esta operação destaca as capacidades incomparáveis e o alcance global das Forças Armadas dos Estados Unidos. Este é o Open Embedded. Eu sou Kaileigh MC Nani, aqui com minhas co-apresentadoras Emily Compagno e Harris Faulkner. Também estão conosco Tudor Dixon, ex-candidata republicana ao governo e apresentadora do podcast Tudor Dixon, e Brian Kilmeade, co-apresentador do Fox e Friends, apresentador do Brian Kilmeade Radio Show e do A Nation with Brian Kilmeade. Bem, primeiro vamos à correspondente-chefe de Segurança Nacional, Jennifer Griffin, que está ao vivo conosco do Pentágono. Jennifer. Kaileigh, alertas significativos de inteligência estão focados no Catar neste momento, onde os Estados Unidos mantêm sua maior base aérea no Oriente Médio, com preocupações de que o Irã possa lançar mísseis de cruzeiro ou balísticos de curto ou médio alcance, ou ainda drones em enxame, contra a base americana em Al-Udeid. Imagens de satélite mostram que os Estados Unidos retiraram a maior parte de suas aeronaves que estavam fora dos hangares de Al-Udeid na semana passada, mas ainda assim, isso pode ser um alvo tentador para uma retaliação iraniana. Embaixadas em toda Doha, a capital, ordenaram a evacuação de seus funcionários e colaboradores. E para aqueles que permanecem, a orientação é de que se abriguem no local. A ameaça parece ser iminente. Do ponto de vista técnico, a parte militar desta operação no sábado transcorreu perfeitamente. 7 bombardeiros B-2 decolaram da base aérea de Vitema, no Missouri, e seguiram para o leste, enquanto outros 2 seguiram para o oeste sobre o Pacífico, servindo como isca. Os B-2 podem ser vistos na decolagem e no pouso, mas eram tão furtivos que as defesas aéreas iranianas nunca os detectaram. 125 aviões de guerra dos Estados Unidos participaram do ataque, incluindo escoltas F-22 e F-35, com 75 armas de precisão lançadas pelos Estados Unidos contra os 3 sites nucleares do Irã. As aeronaves de 4ª e 5ª geração avançaram à frente do pacote de ataque em alta altitude e alta velocidade, varrendo à frente do grupo em busca de caças inimigos e ameaças de mísseis superficiais. Os B-2 decolaram do Missouri às 0h01 da manhã de sábado. 18 horas depois, 12 bombas penetradoras de bunkers de grande porte foram lançadas por 6 bombardeiros B-2 no principal local de enriquecimento em Fordo. Um 7º bombardeiro B-2 lançou 2 bombas de 30 mil libras no local subterrâneo de enriquecimento de urânio em Natanz. Por fim, 30 mísseis Tomahawk disparados de um submarino classe Ohio a 400 milhas de distância atingiram Isfahan. Ainda é muito cedo para dizer qual foi realmente a avaliação dos danos causados pelas bombas em Isfahan, com seus túneis reforçados a cerca de 180 metros de profundidade. Atuais e ex-oficiais do Pentágono acreditam que o programa provavelmente foi atrasado de 1 a 2 anos, mas ninguém sabe onde o urânio altamente enriquecido realmente está, sendo que 900 libras seriam suficientes para 9 bombas nucleares. Fomos informados de que ele pode ter sido movido ou pode estar enterrado. Há pouca dúvida de que os Estados Unidos agora enfrentarão um ataque de retaliação do Irã.
Depois que o exército dos Estados Unidos matou o general Qasem Soleimani em 2020, o Irã levou 10 dias para disparar mísseis balísticos contra bases americanas no Iraque. Mas desta vez pode acontecer muito mais rápido. Kailei. Jen, uma pergunta rápida para você, porque estou lendo relatos sobre o espaço aéreo sendo fechado acima da base aérea de Al-Udeid. Houve algum esforço para dispersar as tropas antes desse momento? Porque 10 mil soldados americanos é um número altamente concentrado de tropas dos Estados Unidos em um só lugar. Não temos, nenhum detalhe. Mas posso te assegurar que, as tropas e o pessoal da embaixada foram dispersos e os familiares desses, soldados e membros da embaixada foram enviados para casa, na última semana. Também podemos informar que muitos daqueles, tínhamos imagens de satélite mostrando que muitos dos aviões que estavam em Al-Udeid, os aviões de guerra dos Estados Unidos, foram movidos. Você não conseguia vê-los na pista na semana passada. Mas ainda é um alvo muito tentador. Simbolicamente, de outras formas para os iranianos. E certamente fechar o espaço aéreo sobre o Catar. Está claro que outras embaixadas, assim como o próprio Catar, têm essa mesma inteligência. Obrigado, Jennifer. Sabe, Harris, isso aconteceu rapidamente. Vimos o Reino Unido tomar medidas nos Estados Unidos e agora você pode olhar algumas das imagens de satélite e não ver aviões sobre o Catar. O que realmente me chamou a atenção foi o alerta para permanecer no local. Então, isso aconteceu bem mais cedo hoje e depois você viu o Reino Unido se envolver nisso também, avisando seus cidadãos também. E isso sempre é um sinal de que, se você não saiu... E nós ouvimos o presidente Trump nos últimos dias dizendo, pegue qualquer voo, sabe, se você estiver naquela região e especialmente em solo israelense, em qualquer lugar próximo dali. Então, muitas pessoas aproveitaram e aí eles têm rotas terrestres indo para alguns dos nossos amigos e aliados também, na medida em que podemos contar com eles neste momento. Quero dizer, a Jordânia fez uma declaração bem interessante que não nos apoiou, mas talvez eles só digam isso publicamente. Esperamos. Mas neste caso, o que é fundamental aqui é que o Irã já nos atacou tantas vezes, aquelas bases militares na região, mais de 200 vezes durante a presidência do Biden, e ele não fez nada. Então, eles acham que tem uma vantagem ao atacar nosso pessoal militar. E como KTMC Farlan disse, e como os generais já disseram aqui mesmo, eles precisam repensar isso depois da Operação Midnight Hammer. Sim, e sabemos que mais de 600 soldados foram mortos no Iraque pelas mãos do Irã e seus aliados. Brian, você sabe, a presidência do Biden foi mencionada e eu realmente quero colocar a ação que o presidente Trump tomou em um contexto histórico. Quero nos levar de volta ao final dos anos 1990 e mostrar o que presidentes democratas prometeram e o que o presidente Trump realmente fez. Você pode ver isso aqui. Clinton, como todos vocês sabem, o Irã precisa suprir suas necessidades energéticas e então ele continua dizendo que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Obama, já afirmei que o Irã nunca será autorizado a obter uma arma nuclear. Biden, nós não vamos, deixe-me repetir, não vamos permitir que o Irã adquira uma arma nuclear. O presidente Trump, o primeiro presidente que realmente conseguiu ficar na frente de uma câmera e dizer as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. Os três primeiros têm uma coisa em comum, palavras. O quarto tem uma ação. É uma piada quando você vê os democratas dizendo, sabe, isso é uma guerra de escolha. Não precisávamos fazer isso. Não é uma ameaça para nós. Isso é problema de Israel. Desde quando isso é problema de Israel? Outra coisa é, se eles forem em frente e nos atacarem no Catar, lembre-se, vai haver uma resposta imediata. Vai chegar imediatamente. Nós dissemos a eles, em termos bem claros, e se vocês nos revidarem, é isso. Se vocês nos revidarem, vamos acabar com o petróleo de vocês, vamos acabar com o gás de vocês. Tente fazer a economia do Irã funcionar caso você não tenha nenhuma dessas fontes de energia. Além disso, Israel acelerou o ritmo. Eles estão bombardeando locais paramilitares. Eles têm diferentes SGU, diferentes lugares, prédios governamentais inteira. Eles também bombardearam a frente da prisão de Evin, onde muitos presos políticos estão detidos. Então, acredite em mim, isso não vai desaparecer. Eles perderam o comando e o controle, mas a maioria dos cientistas nucleares. Eles têm um líder de 86 anos que está escondido em algum bunker por aí. Eles deveriam perceber, se eu puder usar o termo do presidente, que eles têm pouquíssimas cartas na mão. Eles têm mesmo. Você sabe, tivemos as ações extraordinárias do presidente Trump e as ações extraordinárias do nosso exército. Tudor, quero tocar isso para você. Quero nos levar de volta a 2013, ao presidente Obama e à época em que ele mencionou Ford. Ouça isso. Eles não precisam ter uma instalação subterrânea fortificada, como Fordov para ter um programa nuclear pacífico.
Eles certamente não precisam de um reator de água pesada em Arak para ter um programa nuclear pacífico. Eles não precisam de algumas das centrífugas avançadas que eles possuem atualmente para ter um programa nuclear pacífico e limitado. Eles não precisavam disso, mas construíram Fordo no subsolo. E então, não pareceu que essas palavras funcionaram. Não, e acho que é isso que todos os generais militares racionais têm dito. Tipo, nós estamos observando o que eles estão fazendo. Vemos que, em vez de ter enriquecimento de urânio de 3% a 5% no Irã, eles têm 60%. Nós sabemos o que isso significa. Isso significa que eles estão caminhando para armas nucleares. Esse também é um país que já disse, repetidas vezes, morte a Israel, morte à América. Barack Obama sabia que era perigoso. Ele não estava disposto a fazer nada a respeito porque estava com medo. Donald Trump não provou nada. Ele não tem medo de nada e está disposto a proteger a América acima de qualquer coisa. É, isso mesmo. Sabe, Emily, eu quero focar por um instante, e sei que você vai fazer um trabalho incrível nisso, sobre o nosso exército. O trabalho extraordinário que eles fizeram, a segunda missão mais longa já realizada com o BL-2, perdendo apenas para o 11 de setembro, reabastecendo várias vezes no ar, uma missão furtiva com desvios. Quero dizer, isso mostra o quão extraordinárias são as Forças Armadas dos Estados Unidos, o quão de elite, o quão incríveis em todos os sentidos da palavra. Acho que nunca é exagero ressaltar a intensidade e o nível de elite da colaboração e a constelação de perfeição necessária para realizar essa operação. E muitas vezes, quando vemos um personagem principal que faz tudo parecer fácil, pensamos que ele está agindo sozinho. E a realidade aqui é que aqueles belíssimos bombardeiros B-2 tinham uma equipe de apoio, os super-heróis do século. E ouvimos falar dos pilotos de caça de terceira e quarta geração, ou dos jatos de combate, que são os F-22, os F-35. Esses são da história. E o apoio, você sabe, lembre-se, claro, obviamente, o B-2. Sua força está na furtividade, mas certamente não em sua capacidade de manobra para autodefesa, agilidade ou, capacidade de resistir a ataques no meio do voo. Então, é para isso que serve a equipe de apoio. E quando você inclui, também, o submarino, certo, que lançou os Tomahawks, e você considera a precisão exigida, ou o momento exato do silêncio necessário, quero dizer, é um feito extraordinário. E permita-me dizer, já que você mencionou comentários de presidentes anteriores, as ações deste presidente aqui, nas palavras do Conselho Editorial do Wall Street. O Conselho Editorial do Wall Street Journal, que disse que este presidente, correspondeu ao momento. Eu destaco Jamie Mell, que foi vice-diretor de equipe do Comitê de Relações Exteriores do Senado de Biden. Ele serviu no Conselho de Segurança Nacional sob o presidente Clinton e fez uma longa publicação no sábado onde disse: "Olha, eu acredito que eleger Kamala Harris teria sido melhor para o nosso país." Continua, mas ele disse: "Também acredito que a vice-presidente Harris não teria tido a coragem ou a determinação para tomar uma medida tão essencial quanto a que o presidente tomou na noite passada." Isso é uma mente racional. Ele disse: "Eu não sou refém do tribalismo." E isso é alguém que viu que este presidente e o nosso exército fizeram como algo extraordinário. Só Chuck Schumer, Amy Klobuchar e Ossie poderiam aprender alguma coisa com ele, e vamos falar sobre isso mais tarde no programa.